Fala, torcedor do Mengão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão. Galera, informação muito boa aí sobre o Firmino. Hoje, quinta-feira atualizada agora, vocês estão confiantes com a chegada dele? Se não estiverem, podem ficar, porque saiu uma ótima notícia hoje, né, galera? Que o treinador lá do Al Ahly não quer que o Firmino permaneça lá no clube saudita. Com isso, o Flamengo foi com tudo aí em busca da contratação do Firmino. O Flamengo quer um centroavante aí para a temporada de 2025 aí, que venha para ser titular ou que venha para pelo menos fazer sombra ao Pedro, que atualmente está infelizmente lesionado e deve voltar somente no meio do ano. Até o meio do ano, o Flamengo até o momento não tem centroavante e quer o Firmino. Comenta aqui se você é a favor da contratação dele. Agora, sem mais enrolas, bora que ver essa informação, pessoal. Bora fechar o vídeo para contar que Roberto Firmino no Flamengo parece menos impossível do que alguns dias atrás, apesar do salário astronômico do jogador. O brasileiro ganha no Al Ahly, da Arábia Saudita, mais de 10 milhões de reais por mês. Mas a novidade que vem de fora dá conta de que o técnico do clube dele, o Matias Jais, não tem a intenção de ficar com o Firmino e aceleraria um negócio de saída. Que a relação entre atacante e técnico não é boa, isso não é novidade. Mas é a primeira vez que a imprensa de lá especula a chance de uma rescisão de contrato de forma antecipada. Resta saber se o Firmino conseguiria parte daquilo que tem a receber daqui até junho de 2026. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato, 10 milhões de reais por mês. A gente está falando de mais ou menos 18 milhões de reais em jogo. Temporada atual do Firmino, mesmo com esse problema com o técnico, não é ruim. 20 jogos com 7 gols e 7 assistências, são 3 gols marcados nas últimas 5 partidas. O Flamengo monitora de perto essa situação, mas sem grandes avanços nos últimos dias. A expectativa, primeiro, de algum movimento na Arábia Saudita, para que depois o rubro-negro possa tocar essa negociação. A saideira sobre o Fla, José Botto, o novo diretor executivo de futebol rubro-negro, já tem data e horário para desembarcar no Brasil. Ele chega na manhã de sábado, para falar a verdade, nas primeiras horas do sábado, às 6h35 da manhã. Falando do Firmino agora, porque saiu matéria lá no Mundo Árabe, que o Matias Jais, técnico do Al Ahly, clube que o Firmino está atualmente, não vai forçar a permanência de Roberto Firmino e pode facilitar uma ida ao Flamengo. De acordo com informações do portal árabe Al Ion, o técnico alemão tem preferência por outros jogadores, como o argelino Riyad Mahrez, o inglês Ivan Toney e o saudita Firas Al-Braikan. Dessa forma, o comandante aceitaria facilitar a negociação para que o rubro-negro contrate o atacante de 33 anos. Ó, galera, eu vou repetir exatamente o que eu postei no meu Twitter há pouco tempo. Sobre Flamengo e Firmino, não tem nenhuma evolução, nada mudou desde quando a gente trouxe aqui que a nova diretoria do Flamengo entende que o atacante tem o perfil e requisitos para reforçar o setor ofensivo, mas por hora nenhuma negociação é avançada, embora a informação que eu tenho é que sim, eles vão, digamos, avançar uma casinha nesse interesse em Firmino, vão ligar para o empresário, vão ligar para o jogador, vão buscar todas as informações, porque de fato o Firmino agrada bastante Felipe Luiz, José Botto e o próprio BAP, presidente do Flamengo. Tem uma pergunta para vocês. Quem é o personagem da Copa do Brasil do Flamengo? É o Felipe Luiz ou é o Gabigol? E quando eu falo personagem, não é o personagem positivo, é o personagem. O Gabigol entra em cena na final da Copa do Brasil e faz 2 gols, depois de não jogar durante 3 anos. O Gabigol pode chegar agora que ele vai para outro clube, não sei o quê, e chegava assim, olha, o meu último ato no Flamengo foi dar um título na final da Copa do Brasil, eu vou lá e entrego 2 gols pros caras. E eu liquido a parada no primeiro jogo. O meu personagem é outro. Se quiser eu te respondo. Pode falar. O meu é o Gerson. Tá bom. Porque o Gerson colocava os jogos no bolso. O que o Gerson fez com o Corinthians em Itaquera, se olhava lá de cima assim, você falava, que esse cara tá... Ele parecia que estava em todos os setores do campo ao mesmo tempo. Incansável. E dominava o time com a menos. Empurrava outro, tirava outro. Quando você via, ele passou por 3. Cara, o Flamengo quase ganha o jogo no final porque ele driblou 2, 3, deixou, não lembro quem na cara do gol. Então, assim, o personagem pra mim é o Gerson. O mais regular, o que joga muito toda a competição. Mas entre os dois, eu acho que fica mais marcante o Felipe, cara. Porque ele fez os 4 jogos muito diferentes, semifinal e final. Por mais que o Gabigol tenha aquele brilho ali naquele primeiro jogo,
Eu acho que o Felipe fez nos quatro baitas trabalho, como é semifinal. Entre os dois eu fico com o Felipe, mas pra mim o personagem é o Gerson. Eu fico com o Felipe, porque sem ele não tem Gabigol. Sim. Mas é que o recorte que eu pego teve um jogo da final. Daqui a 30 anos o Rubro Negro fala, como é que foi aquele jogo da final? Ah, sim. Pô, o Flamengo ganhou, como é que foi? O cara vai lá ver o Gabigol. Como é que você ganha? Pô, o Gabigol fez 2 gols. Como é que você faz pra ganhar um jogo de futebol? Você tem que fazer gol. Aí você pega o personagem, o cara decisivo. É ele, mas... Quem é o personagem? Porque então, ele virou um personagem. Ele virou um personagem do Flamengo. Sim, virou, mas sem o Felipe Luiz não teria o personagem. Sim, é claro que a torcida do Flamengo tá com raiva, quer ver o Gabigol de costas e tal, mas no dia que ele fez os 2 gols, estava todo mundo felizão. Opa! Até ele acabar o campeonato, ele falou, não jogo mais no Flamengo. Mas, não, concorda? Concordo. Imagina se não tivesse o desfecho dele ir embora. E chegar no final do segundo jogo, o Gabigol falar, olha, pô, legal, se puder eu renovo. Teriam renovado o contrato dele. Não, tudo bem, teriam renovado. Ele não seria o personagem, não poderia ser o personagem da Copa do Brasil? Não, poderia. Se o desfecho fosse positivo? Eu acho que a questão da pergunta, a primeira resposta do Vessone, talvez o Gerson seja o personagem da temporada do Flamengo. Porque o Gerson, ele foi bem em qualquer momento. E, além de tudo, ele passou por uma questão de saúde muito delicada que fez com que ele revivesse a carreira de uma forma diferente, né? Inclusive em termos de disposição, empenho e tudo mais. E o Gerson foi bem com o Tite e com o Felipe Luiz o tempo todo. Foi bem até com o Dorival na seleção. O resto é tudo pela metade. O Tite era o time do Fabrício Bruno, do Everton Cebolinha, do Pedro. O time do Felipe Luiz não tinha nem Fabrício Bruno, nem Everton Cebolinha, nem Pedro. Tinha Gabigol, tinha Léo Ortiz, tinha... Então, assim, o Flamengo foi muito diferente de um técnico para outro, até pelas lesões e situações. E aí o Gabigol está associado à segunda parte, né? A parte final da temporada ao Felipe Luiz. O Gerson foi, sem dúvida, o mais constante. Mas se a gente fizer o recorte da Copa do Brasil, que também teve 2 partes, a do Tite e a do Felipe Luiz, a do Pedro e a do Gabigol, eu fico pelo sabor e, para mim, por sinceramente não esperar nada com o Gabigol. Pelo inusitado da coisa. Eu já não esperava mais nada. Mas eu entro um pouquinho no que você falou. Ao anunciar a saída dele, tirando o holofote do time, do clube, do título, aquilo pra mim me pega um pouco. Não, claro, totalmente. Aquilo me tira um pouquinho o brilho. Ele pensa num personagem épico que fez um negócio. É o que você falou, ele poderia ter ficado maior com esses 2 gols e o título. Eu acho que ele atrapalhou. Se ele fica no Flamengo, ou então se ele sai de outra forma, ó, tudo bem, não precisava... Então, mas eu acho ele poderia ele poderia ser o Mas ele não muda, ele foi desgastado. Isso o Mancini falou o ano inteiro. Ele vai queimando a idolatria dele, inexplicavelmente, vai queimando com cada ato, inclusive na final. Né? É o sujeito aqui nem o jogo de volta. O jogo de volta... Põe a família toda no carro e tem aquela carretinha atrás, vai tudo lá, tudo entupido, aí sai pra fazer uma ultrapassagem e esquece que tá levando a carreta. Vai dar problema, né? Vai ter acidente. É o Gabigol, cara. Ele pôs uma carreta atrás dele, pô, isso é inacreditável o que ele fez. Eu juro pra vocês, esse é o fator que mais me incomoda no futebol, é o sujeito não ter a ideia do que vai ser a vida dele daqui 10 anos. Porque daqui 10 anos o Gabigol seria recebido, agora eu não sei, mas talvez as pessoas esqueçam, mas ele seria recebido como os maiores ídolos do Flamengo. Como Zico, como Andrade. O tempo apaga essas mancadas, me parece, mas enfim. Agora, então vou fazer outra pergunta. Tô querendo ajudar o Gabigol. E eu sei da importância do Felipe Luiz, do Gerson. O Gabigol não quis fazer xixi na hora certa. O Gabigol botou a camisa do Corinthians. Sem Gabigol. O Gabigol arrumou treta com o treinador. Cara, até com o Felipe Luiz ele arrumou treta. Mas aí eu pergunto, sem Gabigol na final, teria sido o que foi? Não. Não, porque ele é único, né? Não tinha nem centroavante para jogar nos jogos em casa, além de ser um catalisador. Não vai ser o Gabriel, vai ser o Carlinhos aqui que vai jogar. Não dá. O Carlinhos tinha jogado ainda da Copa do Brasil. Não podia nem jogar. Fora, né? Nem podia. Então, por isso que eu coloco ele como um personagem. Sem ele na final, teria a final como ela foi?
que o Flamengo resolveu a vida dele no primeiro jogo? Eu acho que A forma como você coloca não tem outra resposta que não dizer sim. Sem ele na final, ele fez o gol, né? Não, tinha alternativa, teve jogo Então, que não jogou e não tinha outro jogador também, né? Com o Tite ele não estaria lá, talvez o Flamengo fosse campeão, ganhando de 1-0 e tal, mas com o gol de qualquer outro, né? Mas, de fato, para mim, sem o Felipe Luiz, não teria o Gabigol. Essa que é a questão fundamental, né? Então, ainda fico com o Felipe Luiz. E acho que o mais impressionante nessa história toda, envolvendo jogadores de peso, sobretudo o Gabigol, mas vários outros do Flamengo, é a evidência de que o Felipe Luiz, recém-empossado como treinador, conseguiu lidar melhor com esses caras do que com o Tite, que tem 2 Copas nas costas. Para mim é uma... Olha, talvez seja uma característica do Felipe Luiz, uma dificuldade do Tite, mas de qualquer forma impressiona. Claro, tem o que o Massini falou. O Felipe Luiz foi jogador do Flamengo, conhece muito mais o Flamengo do que o Tite, o ambiente, as pessoas, o torcedor, e sabe que o Gabigol, no Maracanã, se garante. E provoca a química com a galera. Fora do Maracanã, tanto faz, entre aspas. Ele pode tirar o Gabigol no primeiro tempo contra o Corinthians ou no intervalo contra o Atlético em Minas. Aliás, o Gabigol fora de casa é um jogador hoje que se tornou não fundamental, né? Agora, para o jogo em casa, quando você precisa abrir vantagem, ele é fundamental. E o Felipe Luiz, o Tite ele foi incapaz de perceber a temporada toda que uma coisa é o Flamengo no Maracanã, outra coisa é o Flamengo em outro lugar, certo? No Maracanã, com 60 mil rubro-negros, é uma batida. E o Tite nunca entendeu a batida. Primeiro era com 2 pontas, não sei o que lá. Depois, ele nunca entendeu a batida e o conhecimento do Felipe Luiz do ambiente, claro, proporciona isso, e do rubro-negro, mas é impressionante. E aí a gente discute, via Tite, a limitação dos principais treinadores brasileiros. Né? Seja pelas 2 Copas do Tite ou pelo trabalho medíocre que ele fez no Flamengo. Você não acha que ali também falta gestão? É você chamar... Falta. Antes de contratar o treinador, falar pra ele, ó, você não vai com a cara do Gabigol? Não sei o que, mas o cara vai continuar, ele vai jogar no Flamengo até dezembro. E o torcedor vai pedir ele no Maracanã. Recriar esse ambiente pro treinador e dizer a ele, cara, não dá pra você ignorar. O Gabigol foi ignorado praticamente pelo Tite, né? Mas não dá pra você ignorar um jogador desse. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir aqui, aonde o Flamengo grava lá o podcast, deve ter um estúdio almofadado, a gente faz revista, traz um policial, faz revista, não entra celular, não entra estilete, faca, nada. Vocês sentam aí e se entendam, porque o Flamengo está acima de qualquer coisa. Mas sabe o que eu acho, nesse caso, que era muito difícil fazer? Porque o Tite, e nem estou falando que o Tite é arrogante ou prepotente, nada disso, não é longe de ser. Mas o Tite chega no Flamengo com um tamanho muito grande. Era mais fácil fazer essa conversa com o Felipe Luiz do que com o Tite. Entende? O Tite chega no Flamengo, agora chegou o técnico da seleção. O melhor técnico do Brasil, o técnico da seleção. É esse cara vai botar ordem na que vai resolver. Não vai chegar lá o Marcos Braz e falar assim, dá um jeito aí, bota o Gabigol para jogar. Não tinha tamanho. O Tite era grande demais. Claro que ele passa pelo Flamengo e sai muito menor do que ele entrou. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o mérito do Felipe, para mim, ele é ainda maior por conta do que o Arnaldo falou. O Tite era mais experiente. Cara, o Felipe é um ex-boleiro recente. Ele conviveu com esses caras. E aí, quando você vira chefe ali, e ele conseguiu conduzir, eu acho que é mais difícil. Mas aí ele tem uma relação boa, ficou... Não, eu acho mais difícil. Mas acho que é mais fácil de compreender isso que o Massini falou. Pro Tite era difícil compreender. Mas eu vejo aí que tá... se é difícil compreender pro Tite, eu vejo uma limitação muito grande. Sim. Com tantos anos de futebol, em tantos lugares diferentes, em tantas situações. Tantos anos de futebol, 2 Copas do Mundo, coloca involuntariamente até no Tite uma certeza. Eu sei o que eu estou fazendo. É assim que eu vou fazer. Isso não é prepotência, é uma convicção. Convicção.
E na vida dele, muita coisa deu certo. O cara foi campeão do mundo no Corinthians, o cara foi técnico de 2 Copas. Entenderam? Não é fácil. Acho que eu repito, era mais fácil o Felipe Luiz entender do que... Entenderam? Olhar o todo do que... Então, mas aí o tempo que entre o jogo contra a Croácia, a eliminação da Copa e a estreia dele pelo Flamengo, deu tempo para pensar bastante na carreira, né? Claro que deu. E as convicções dele na Copa do Mundo foram muito colocadas em xeque, né? Sim. Os jogadores estáticos lá do campo, o sistema de jogo rígido, como é que ele jogava, né? E no começo do Flamengo, ele tá com a mesma convicção da época da seleção. Ele espelha o time daquele jeito, ele põe todo um na ponta direita, outro na ponta esquerda, outro... Ele vai do mesmo... Não é possível que ele não tenha refletido sobre isso, ou pesquisado, ou conversado com pessoas do Flamengo e tal. E ele teve tempo, né? E teve tempo. Mas é o que você falou, ele deve... A personalidade dele, a gente vinha falando que podia ter mudado e mudou um pouco e tal. Esse lance de eu sei o que eu tô fazendo e tal, me parece que um Tite no passado, ele era um cara que ouvia mais. E tem um exemplo, uma história de bastidor que é muito deliciosa, que é o seguinte. Em 2011, o Corinthians joga no Ceará e o Adriano passa a noite inteira bebendo no hotel. E não consegue no outro dia de manhã treinar na praia. O Corinthians ganha de 1-0 do Ceará. Tava reta final, faltava pouco para ser campeão. Chega na sexta, volta para São Paulo. O Tite, sábado de manhã, vai punir o Adriano. Sai a relação, ele escreve a relação e sem o Adriano. Tem uma reunião para sair do CT. E aí o auxiliar dele, o Kleber, mais o Roberto de Andrade, diretor de futebol, fala... Era o Kleber já. Na mesa Kleber era o Kleber Xavier. E fala, Tite, você viu que você não pôs o Adriano? Ele falou, eu vi. Você viu o que ele fez no hotel? Bebeu, não foi treinar no outro dia na praia e tal. Ele não vai pro jogo. Aí os caras na mesa falam pra ele assim, Tite, a gente tem um jogo amanhã, você não tem um centroavante no banco. Se você não levar... Eu sei que você tá bravo com ele, você tá chateado com ele. Não custa, leva o Adriano pro banco. Você não tem outro. Numa dessa, apertou, ele deu uma dor de barriga, você põe o cara para jogar. Ele foi convencido, ouviu quem estava do lado. O outro jogo qual era? Atlético Mineiro. Gol do Adriano e o gol praticamente do título ali e tal. Ele entra no final e faz o gol. Talvez o Tite de hoje, falar, eu sei o que eu tô fazendo. Foi assim com o Gabigol, que o Marcinho acabou de falar. Né? É um bom exemplo, é uma boa comparação, né? Ô, Tite, leva o Gabigol aqui pro jogo no Maracanã, cara. Qualquer coisa você vai precisar do cara. A galera vai pedir, você vai ter o cara. Põe o cara, não dá pra pôr o Carlinhos. Põe o cara na areia. Com todo respeito ao Carlinhos. Mas tem uma questão. Houve um momento em que o Tite já estava um pouco com a corda no pescoço, que ele recorreu ao Gabigol. Sim. Mesmo fora de forma, mesmo tudo, lembra? Um jogo contra o Amazonas, quando ele fala, eu tive que pôr o Gabigol, até um pouco antes agradeço ele, para mudar o ambiente do estádio. Quando ele precisou, ele deu uma peladinha ali. Quando o Pedro se machucou, mas mesmo assim, não estrategicamente nos momentos, nas partidas, no ambiente necessário. Galera, o técnico do Al-Ahly aceita a saída do Firmino e facilita a chegada do jogador ao Flamengo. O Roberto Firmino está sendo especulado no Flamengo, né? Está na mira do Mengão. E agora essa notícia aí, né, deixa os torcedores mais empolgados, já que o treinador do Al-Ahly não quer o jogador mais lá. Com isso, o Flamengo vai com tudo aí, né, para contratar o jogador. O Flamengo, por sua vez, já se movimenta, né, galera, como todos sabem, no mercado da bola, para substituir o Gabigol, que deixou o Flamengo, né? Um dos nomes favoritos da nova diretoria aí, comandada pelo BAP, é o do Roberto Firmino, que defende o Al-Ahly da Arábia Saudita. O técnico alemão, né, de lá, o Matthias Jaice, aceitou a saída do atacante, falou que não quer a permanência dele, né? E aí ficou mais fácil para o Flamengo. Na mira do Fla, Firmino está no Al-Ahly desde 2023 e possui contato com o clube saudita até junho de 2026. Vale destacar que o jogador ganhou destaque no futebol mundial após jogar pelo Liverpool, né, galera? Clube em que conquistou muitos títulos, inclusive a Champions League. E aí, pessoal, o Flamengo quer a contratação dele, né? Todas as notícias aqui do Firmino estão voltadas ao Flamengo. Olha aqui. Tudo é sobre o Flamengo, ó, sinal verde pro Firmino, Flamengo intensifica negociações para trazer Firmino, Flamengo se aproxima de craque mundial após contatos feitos por Felipe Luiz.
tudo, aqui é tudo notícia sobre o Flamengo, ou seja, ele tá muito próximo aí de ser o novo centroavante do Mengão. O que vocês acham da vinda dele? Centroavante que tem 33 anos de idade, 1,81 de altura, é um jogador completo, né? Pode jogar tanto pelas beiradas como de centroavante, meio campo. É um cara aí, né, que faz várias funções dentro do campo. O que vocês acham da vinda dele? Na minha opinião, é um grande nome aí e tem tudo para dar certo aqui no Flamengo, né? Já tem até foto aqui com a camisa dele aqui, pessoal. Olha só, os torcedores são incríveis, né? Já tem aqui, ó, a foto dele aqui com a camisa do Flamengo. Será que ele vem mesmo, hein? O cara combinou com o manto, hein? Vamos ver se ele vem para o Flamengo aí para a temporada de 2025. Seria um ótimo reforço e eu tenho certeza que pode agregar bastante ao o esquema tático, né, do Filipe Luís aí. Eu acho que pode dar muito certo. O Filipe Luís quer a contratação dele, já aprovou o nome e aí basta saber, né, se o BAP, novo presidente do Flamengo, vai contratar ele. Precisamos de um centroavante porque Gabigol foi embora, Pedro tá lesionado, volta praticamente aí só no meio do ano. Então até o meio do ano quem vai ser o titular do Flamengo? O Carlinhos não tem cabimento. É um jogador que é bonzinho, mas não tá pronto ainda para ser o titular do Flamengo. Lembrando que o começo do ano vai ser complicado, né? Vai ter várias competições aí e tem que pensar também no Super Mundial no meio do ano. Já tem que chegar com o centroavante lá entrosado. Então, Firmino aí para mim é o nome ideal. Tenho certeza que ele pode dar muito certo aqui. O que vocês acham da vinda dele? Vocês aprovam? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Nação Rubro-Negra.